Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. João Macedo, um brinde à vida, Dr. João. Um brinde. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Viver Mais. Dr. João Macedo é médico geriatra, professor de medicina da Universidade Federal do Ceará. Dr. João esteve aqui no início do programa, nós já temos 7 anos, né, Dr. João? Isso. E nós falamos sobre demências, principalmente Alzheimer. Doutor João, se fala tanto em demência, como entender o que está acontecendo com as pessoas, mais principalmente as longevas? O que é realmente a demência, doutor João Macedo? Muito bem. Inicialmente eu queria agradecer, é uma satisfação muito grande voltar aqui ao seu programa, né, e parabenizá-la pela longevidade do programa. Você que tem uma participação muito importante na educação da comunidade, né? Sempre os seus programas são muito educativos, as suas entrevistas, então é uma satisfação muito grande. Vamos lá. Obrigada. Em relação às demências, né? A demência, a definição, demência é uma condição que se caracteriza pela perda progressiva das funções cerebrais superiores, ou seja, memória, linguagem, desorientação no tempo, no espaço, o julgamento, o raciocínio, a capacidade de tomar decisão, estabelecer um plano. Este comprometimento, que a gente chama cognitivo, né, que compromete a cognição é o conjunto dessas funções cerebrais superiores, acaba inviabilizando a funcionalidade da pessoa. A pessoa fica incapaz de desenvolver as atividades da vida diária, as chamadas atividades da vida diária. Sim. Começa com uma inviabilidade de fazer atividades mais complexas e acaba, com a evolução da doença, a pessoa tendo dificuldade de exercer mesmo atividades simples, como se vestir, tomar banho, se alimentar, etc. Então, é uma condição que compromete a funcionalidade do indivíduo. Né? Então, a partir do momento que compromete essa funcionalidade do indivíduo, doutor João Macedo, já pode ter esse diagnóstico? Essa pessoa está a caminho de ter Alzheimer, de desenvolver outras etapas? Muito bem. Vamos fazer uma distinção. As pessoas, o que é Alzheimer, o que é demência? As pessoas sempre perguntam. Confundem. Alzheimer é o principal tipo de demência. São Responde várias, por até várias. 70% dos casos de demência. Mas existem vários outros tipos de demência. Os mais comuns são, primeiro, a demência vascular. Aquela demência decorrente de alterações circulatórias no cérebro, seja por isquemia, seja por hemorragia. É como se fosse uma sequela de AVCs, né? Sim. A gente sempre se refere à sequela de AVC, a gente sempre se refere à questão motora, né? Sim. Ficou com a paralisia no membro, etc. Mas temos que lembrar que uma das sequelas importantes do AVC é o comprometimento da função cognitiva, Sim. levando inclusive a quadros de demência que são muito comuns. Poderíamos dizer até que é o segundo tipo mais comum de demência. Então, o primeiro seria Alzheimer, o segundo seria esse misto, Sim. e o terceiro seria a demência vascular. Aí temos outros tipos de demência, como a demência com corpos de Levy. Que é corpus de Levy, doutor João Macedo? Assim, falando assim de forma bem simplificada, seria uma mistura de Alzheimer com doença de Parkinson. Ou seja, tem características da doença de Alzheimer, esquecimento, desorientação espacial, etc., comprometimento da função cognitiva, mas também tem alterações motoras da doença de Parkinson, os tremores, a rigidez, a lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia. E um outro tipo comum é a demência frontotemporal. Que é o caso daquele jornalista, do Maurício Exatamente, Kubrusco, né? A demência frontotemporal
ela tem a variante mais comum, é a variante comportamental, onde o paciente inicia o quadro muito mais com alterações de comportamento, mudança da personalidade, do que propriamente comprometimento de memória, como costuma ocorrer, na maioria dos casos, na doença de Alzheimer. O primeiro caso de Alzheimer, quando o senhor esteve aqui, há uns 6 anos, tinha surgido há 100 anos, que foi detectado, né? Exatamente. Aí, nesses mais de 100 anos, o que evoluiu? É possível a pessoa não chegar àquele estágio que a pessoa fica totalmente dependente, eu diria até que fica numa posição fetal? A pessoa morre por conta do Alzheimer? Também é uma dúvida que se tem. Infelizmente, nós não temos ainda tratamentos ou intervenções farmacológicas ou outras intervenções capazes de evitar a progressão da doença. Não tem como evitar a progressão. Não tem como evitar a progressão. Mas você me perguntava o que mudou nos últimos anos. Mudou muita coisa no entendimento da doença. Diria que nos últimos 20 anos houve uma verdadeira revolução no entendimento da doença de Alzheimer. E isto é muito bom ao alvissareiro, porque coloca aí em perspectiva novos medicamentos, novos tratamentos, né? E quem sabe proximamente possamos contar com fármacos que têm uma ação melhor e quem sabe até possa reverter ou possa até impedir a instalação da doença. O desenvolvimento, né? O desenvolvimento da doença. E hoje é possível, doutor João Macedo, detectar se uma pessoa é propensa, se fala muito na questão genética. Isso. Ai, meu avô teve naquela época, dizia-se esclerosado, né? Isso. Né? Era gagá. Isso. A genética está comprovado que tem probabilidades? Então, nós sabemos hoje que a doença de Alzheimer é um contínuo, ou seja, começa com a fase em que a pessoa não tem nenhum sintoma, mas já está com a doença e isto é possível ser detectado por meio de testes bioquímicos. Hoje, né? Eu posso saber se Pode. eu terei Alzheimer no futuro? Não, eu posso dizer assim, você tem marcadores da doença de Alzheimer, ou seja, você tem uma assinatura da doença de Alzheimer, portanto, a sua probabilidade é altíssima evolutivamente de desenvolver a doença. Alguém está fazendo esse teste? É bom, é recomendável, doutor João Macedo? Veja, nós já estamos fazendo isso rotineiramente na pesquisa. Hoje, para a gente dizer que uma pessoa tem Alzheimer, a gente precisa ter esses testes de diagnóstico, são testes laboratoriais, seja no líquido, hoje até no sangue já podemos fazer. Sim. São testes também de imagem funcional. Claro que a ressonância magnética é importante, mas hoje nós já dispomos de testes de imagem funcional, que é uma espécie, é um PET, aquele que a gente usa na oncologia, né, no câncer. Sim. E esses exames são capazes de dizer assim, olha, você tem a assinatura patológica da doença de Alzheimer, mesmo numa fase em que você ainda não tenha nenhum sintoma. Mas não quer dizer que eu vá desenvolver. A gente pode dizer assim, você tem altíssima probabilidade. Por que eu estou insistindo nisso? Porque tem um subgrupo de pessoas, que ninguém sabe exatamente por quê, que tem esses marcadores, especialmente os marcadores bioquímicos, e não evolutivamente não desenvolver a doença. Então a gente tem que ter uma cautela. Mas, infelizmente, a imensa maioria das pessoas que têm essas alterações vai desenvolver doença de Alzheimer. Nossa esperança é que possamos dispor de medicamentos que possam, nessa fase, sim, que a doença ainda não se instalou, né? por meio de sintomas, não está sintomática, ela só se instalou por meio de alterações patológicas nas células, nos neurônios, a gente possa intervir e impedir que ela vá evoluir para uma fase com sintomas. Esse aí é o grande sonho. E eu digo que foi um passo importante que a ciência deu, porque que os tratamentos, uma das explicações pelas quais os tratamentos para a doença de Alzheimer nunca funcionaram, é porque a gente usava as substâncias numa fase muito mais avançada. Pra você ter uma ideia, a pessoa, os estudos dão conta de que você pode passar até 20 anos antes de aparecer a doença já com essas alterações patológicas, sem sintomas. Porque a doença ela passa por 3 fases. Uma fase em que ela já está instalada, mas a pessoa não tem sintomas, chamada fase assintomática. Uma fase em que
a pessoa já tem sintomas, mas são sintomas bem discretos, Leves, sutis. que a gente considera normal, né? Muitas vezes são considerados normais, especialmente quando a pessoa tem mais idade. Porque Aí diz da idade. É da idade mesmo, está esquecido, mas também já tem 80 anos e vai deixando... Não é para ser assim, não, doutor Não João? necessariamente. Obviamente que com a idade a gente tem alterações na nossa Limitações de função audição, cognitiva, né? a velocidade de processamento da informação, a lembrança de nomes. Isso compromete um pouquinho com a idade, Sim. é verdade. Sim. Mas não no nível que acontece num quadro patológico. A probabilidade. Com quem está apresentando já sintomas da Sim, doença. sim. Então, essa fase é uma fase que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, CCL. Então, sai de uma fase assintomática, a pessoa não sente nada, passa por essa fase de comprometimento cognitivo leve, onde há sintomas muito discretos, sutis, que muitas vezes passam despercebidos, Sim. e acaba na fase mais avançada, que é a fase propriamente de demência. Eu conheço casos de pessoas que apresentaram ou desenvolveram os sintomas na faixa dos 50 a 60. Isso. Tá vindo a quem se atribui, então, tão cedo a pessoa já desenvolver alguns desses sintomas? Tem uma explicação? Nesses casos, nós como médicos, profissionais de saúde, temos que ficar atentos para a possibilidade de fatores genéticos. Esses casos que se instalam mais precocemente, eles tendem a ter uma base genética maior. Então, Sim. se houver, inclusive, casos na família, é importante a gente ficar atento a esse aspecto. Mas não necessariamente está relacionado ao aspecto genético. Pode ser um caso que a gente chama de esporádico, né? Sim. Onde os fatores de risco são múltiplos, né? Esta é a grande dificuldade. As doenças neurodegenerativas, elas são muito complexas. Elas têm muitos fatores de risco. Por isso, o tratamento é complicado. Meu palpite é de que possamos proximamente ter, não um medicamento para a doença de Alzheimer, mas um conjunto de medicamentos, uma vez que existem várias alterações, né? Não é só uma alteração, Sim. E a gente, abordando todas essas alterações, a gente tem chance de ter resultados melhores. Então, a gente não tem ainda como, nesses casos, a gente interromper, respondendo a sua pergunta, a progressão da doença. Meu Deus, instalado vai. Pode amenizar em algum aspecto, não ser tão acelerado com acompanhamento, com uma equipe multidisciplinar, que a gente vai falar disso no próximo bloco, doutor João, que eu quero saber, o senhor hoje é diretor lá também na Universidade Federal do Ceará, se os profissionais de saúde estão preparados, os médicos estão realmente preparados para atender essa população, que diz que hoje mais de 1 milhão de pessoas já apresentam demência. Isso. Vamos tomar nosso café, vamos para o intervalo e Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Tem professores na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Tem professores na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Estamos de volta aqui com Viver Mais, hoje tomando aqui um café, aprendendo com o Dr. João Macedo, geriatra, professor de medicina, e estamos falando sobre demência. Doutor João, antes de falar sobre a preparação dos profissionais para atender a essa população que está envelhecendo, eu questionei lá no primeiro bloco, sobre se é possível bloquear
o desenvolvimento de qualquer demência? Uhum. Então, nós não podemos interromper, bloquear, mas assim, vamos falar antes de instalar o quadro, Sim. vamos falar de Por prevenção. exemplo, eu tenho uma probabilidade, né? de Exatamente. ter. Na Todos minha família, nós já temos. Todos nós temos uma probabilidade grande, infelizmente, De no estágio desenvolver atual de demência. conhecimento, desenvolver demência por conta da idade. Tá. Todos nós estamos, graças a Deus, fadados a viver muito tempo. A longevidade é uma realidade, a expectativa de vida aumentou. Então, idade é um fator de risco. Por que idade? Porque tem alterações com o processo de envelhecimento celular que são comuns com as doenças neurodegenerativas. Por isso que as doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, tendem a ocorrer, o próprio câncer, tende a ocorrer mais em pessoas de idade avançada. Vai aumentando a incidência com o aumentar da idade. Sim. Então, a gente não pode modificar, a genética não podemos modificar, mas existem hoje 14 fatores de risco para a demência que nós podemos modificar. Doutor João, me dá esses 14 Vamos aí. lá, os 14, eu até coloquei a listinha aqui para não esquecer. Primeiro, perda da audição. Então é muito importante a gente fazer o rastreio da função auditiva, audiometria, porque se tiver algum comprometimento da audição, é bom a gente tratar logo, porque isso é um fator de risco modificável para a demência. Ficar sem ouvir é um fator de risco para a demência. Então, atenção. Segundo, perda da visão. Então, é importante o exame de vista também regular. Colesterol alto, especialmente o LDL. Então, todos nós fazemos. Então, isso rotineiramente é importantíssimo. Álcool, a bebida em excesso. A depressão. Infelizmente, depressão é um fator de risco. O diabetes. Então, vamos lá. E a alimentação é fundamental para prevenir colesterol, diabetes. Sim. Tem um fator também importante que é a obesidade, né, que está relacionado. Sim. O isolamento social, sedentarismo, olha aí, atividade Vamos se física. Movimentar. Pessoas que fazem atividade física têm menor probabilidade de desenvolver a doença. Teste. Exatamente, vamos lá. Hipertensão, né, que tem a ver com atividade física, tem a ver com Sim. obesidade, não é? Ok. Né? Hipertensão. O tabagismo, cigarro. Nunca fumei, doutor João. Ótimo. Então, estou aqui numa consulta para ver a probabilidade que eu tenho de desenvolver alguma demência. Então você está saindo muito bem, né? Estou passando no teste. Tá, certo. E tem também as questões ambientais, como poluição do ar, né? O ambiente urbano, né? Mais tóxico, digamos. E também pessoas que têm lesões, traumas na cabeça. Sim. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele esporte deles, né? De ter muito trauma, né? Isso, mesmo com aquela máscara. Aqueles traumas repetidos que começam na infância, as crianças começam a jogar nas escolas. O Maguila desenvolveu, né? E aqui eu faço uma observação. Aqui nós temos a questão das motos, né? Os acidentes de motos. Doutor João, eu conversei com doutor Irineu, que o senhor deve conhecer. 92% dos atendimentos no JF são provocados por acidentes de moto. Isso, né, é definitivamente um fator que contribui porque cada trauma desse, inclusive quando a pessoa fica em coma, né, algumas horas, dias, isso é um fator certamente de risco, já bem reconhecido para a demência, né? Então, o senhor disse 14 fatores que podem evitar em até 50% o desenvolvimento da doença. Isso. Graças a Deus eu passei, doutor João. Ótimo. Não vou ser sua paciente. Graças a Deus. Parabéns. Doutor João, quando a gente está falando aqui que a população realmente está envelhecendo, segundo o IBGE, em 2030, a população terá mais pessoas com 60 mais do que com 14 menos. E eu fico brincando com quem faz pediatria, diz, não vai ter mais criança, tem que fazer geriatria. O mundo vai ser dos velhos mesmo. Há uma preocupação, o senhor lá como diretor da universidade, em formar esses profissionais para esse país que está envelhecendo, doutor João? Sim. E lembrando, Ian, em 2 estados da federação, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, já temos mais pessoas com 65 anos ou mais do que jovens entre 0 e 14 anos de idade. Rio e Rio Grande do Sul. Exatamente. Esse é um dado contundente do último censo, agora de 2022, né?
do censo de 2022. E aqui no Ceará, 13%, quase 13% tem mais de 60 anos, hoje, né? Exato. Imagina. E na população brasileira já passa de 15%, 15,6%. Né? Isso, é. Então, são vai dados ter muito importantes. geriatra para Então, atender é fundamental a doutor gente João? formar profissionais, além de termos que formar geriatras, gerontólogos, nós temos que também formar especialistas com sensibilidade gerontológica. Doutor João, estou fazendo especialidade, a pós-graduação em gerontologia. Muito bem, a gente tem que ter o jornalista, aliás, todas as áreas, porque nós em 2050, nós estaremos vivendo em uma sociedade, eu digo isso para os meus alunos na Faculdade de Medicina, estaremos vivendo em uma sociedade em que há mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Sim. E isso impacta todas as profissões, impacta todas as especialidades médicas. O todo, né? O todo, a sociedade toda será impactada. Vai sim. Então, como é que a gente deve se preparar para esse envelhecimento, doutor João Macedo? Eu acho que tem uma preparação individual, a gente, né? Seguindo esses fatores aqui de risco, que são fumar. fatores de risco para também outras doenças, Exato, câncer, claro. doenças cardiovasculares, diabetes, que são a principal causa de morte, hipertensão. AVC, né? São as mesmas coisas, não tem novidade. Sim. Né? A gente precisa se disciplinar. Mas o senhor, doutor João Macedo... E uma tarefa coletiva. Como é que o senhor está se preparando para esse envelhecimento, doutor João? Eu tenho feito também um Seguindo esforço, eu tenho aí. procurado. Eu, felizmente, não tenho nenhuma dessas doenças. Não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tenho colesterol. Deveria fazer mais atividade física, mas, assim, à luz das minhas responsabilidades atuais, profissionais, eu nem sempre consigo fazer no nível que precisaria, mas faço a minha bicicleta, faço a minha caminhada. Deveria fazer mais exercício de fortalecimento de musculatura, reconheço isso, mas está na minha agenda, né? A gente também tem que ver que também tem outros aspectos, não é só a questão do corpo, do físico, tem a questão também da mente, que eu acho que a gente não tratou disso, né? Sim, Mas também os estudos mostram que a espiritualidade, você se sentir útil, você se sentir ajudando as pessoas, ser grato, contribuindo, ter a gratidão, e eu procuro exercer muito isso no que eu faço, seja na minha atividade profissional, seja nas minhas relações com as pessoas, inclusive com a minha família, etc. Ter essa gratidão, tentar crescer emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente a cada dia, mesmo, eu diria até particularmente, diante das adversidades. As adversidades nos ensinam muito. Sim. Não é? Sim. Eu acho que isso Esse é importante o caminho, também. né? Né? Para ser um velhinho saudável, né? Velhinho saudável. Muita atenção à questão também do sono, bom sono. Se você tiver algum distúrbio do sono, que você trate, porque também os estudos recentemente mostram essa correlação entre a alteração do sono, distúrbio do sono, a apneia do sono, né? E maior risco de demência. Isso é um fator importante que eu queria também chamar a atenção. Sensacional. Enfim, eu acho que nós temos responsabilidades individuais, mas também temos responsabilidades coletivas. Aí realmente é uma luta muito grande. Eu acho que a sociedade brasileira, do ponto de vista coletivo, não tem se preparado para enfrentar o envelhecimento da população. Mas lá na faculdade, o senhor nós levamos essa questão, isso, nós já temos uma disciplina de geriatria desde 2003 na Faculdade de Medicina, ou seja, só agora de 2003 para cá foi que nós passamos a ter oficialmente uma disciplina voltada a essa questão. Na nossa disciplina a gente enfatiza muito a chamada medicina dos estilos de vida, essa questão que nós estávamos falando, né, da alimentação, qualidade de vida, do exercício, etc. Porque isso leveza, é um fator fundamental. Raiva não constrói nada. Inclusive, ontem na Faculdade de Medicina nós fizemos a abertura da exposição Novos Olhares para a Mona Lisa, que é uma exposição consagrada de uma médica egressa da nossa faculdade, a Veridiana Brasileiro, que é uma médica otorrino. Essa exposição ela é uma amostra de uma coleção de 700 obras artísticas em que diferentes artistas fizeram a releitura, uma leitura da Mona Lisa. E já passou por vários setores aqui e já teve inclusive uma exposição em Pernambuco. E ontem nós fizemos, para nossa satisfação, a abertura dessa exposição, vai ficar até o dia 20 de dezembro. Aí você pergunta por quê?
Por que artes na faculdade de medicina? Para justamente desenvolver aquilo que você falava. Saúde sensibilidade, mental. A sensibilidade. né? A empatia, Uhum. né? A capacidade de conhecer a condição humana, reconhecer o sofrimento, a dor das pessoas, né? Ter Que é outro disso olhar, que se né, trata a doutor? ação do profissional de saúde, né? Maravilha, doutor João Macedo, é sempre um aprendizado. Eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo a gentileza do senhor sair lá do seu consultório, da faculdade. Era outro aspecto que eu queria ter falado com o senhor sobre a questão do cuidador, mas vai ficar Opa, pra- é um tema pra extremamente importante. Pois é, mas vai ficar para outra oportunidade. O senhor vem, se eu Sim, convidar, uma para a gente falar satisfação muito disso? grande. Sempre a satisfação de estar aqui com Doutor você. João, o senhor está nas redes sociais? Pode Sim. deixar seu Instagram aí, pode dizer. Sim, J. Macedo Coelho, tudo junto, FH, tudo junto. J. Macedo Coelho, FH, esse é o Instagram. Pronto. E o nosso é Ian Gomes Jornalista. E nós temos também, doutor João, um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui minha conversa com o doutor João Macedo. Você vai lá, compartilha, fique atento aí aos cuidados para que possamos envelhecer com muita saúde, com lucidez, né, doutor João? Isso. Muito obrigada. Mais uma Eu vez, que um brinde agradeço. à vida Um com brinde. saúde sempre. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira.